Tenham todos um bom dia. Continuando nos comentários do Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 17, do verso 14 até o verso 21, Jesus acabara de descer do monte da transfiguração juntamente com Pedro, Tiago e João, e agora ele lá no pé do monte chega junto da multidão, e lá aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desta hora em diante o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Meus queridos, percebam aqui quantas lições podemos aprender deste texto. Em primeiro lugar, Jesus estava no monte, em cima do monte, com 3 dos seus discípulos, e 9 dos outros discípulos ficaram embaixo. As multidões estavam ali embaixo também. Um homem estava muito aflito porque o seu filho estava com muitos problemas espirituais, emocionais, físicos. Aquele moço, diz o pai que ele era lunático. Isto quer dizer, de acordo com as fases da lua, o menino era jogado no fogo, outras vezes na água, e espumava e sofria muito. Então o pai do menino entendeu que ali era apenas uma questão de fases da lua, e ele então levou o seu menino, o seu filho, o seu rapaz, para que aqueles 9 discípulos de Jesus curasse, mas os 9 discípulos não conseguiram ajudar aquele menino. No outro dia, já de manhã, Jesus então chega, e o pai daquele menino ajoelha-se e diz: Senhor, por favor, socorra meu filho, ele é lunático, uma hora cai na água, outra hora cai no fogo, e isso acontece muitas vezes. Levei a teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Jesus então vai exclamar, e ele vai dizer: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus está exclamando, meus queridos, e a sua exclamação é interessante. Jesus exclama e diz: ó geração incrédula e perversa. Havia então 2 tipos de situações em que Jesus está aqui se referindo àquele povo. Em primeiro lugar, a incredulidade daquele povo, e em segundo lugar, a sua perversidade. A incredulidade fez com que eles se afastassem de Deus, e aí o maligno tomasse conta da vida de tantas pessoas. Por isso que tantas pessoas se encontravam possessas de espíritos malignos. A incredulidade fez com que eles estivessem longe de Deus, e a incredulidade fez com que aquela geração se tornasse uma geração perversa, dura de coração, pecaminosa, onde o diabo tinha livre acesso, o mal tinha livre acesso para se apossar das pessoas. E Jesus também está falando até mesmo de seus discípulos, porque a sua falta de fé não ajudou aquele homem nem o seu filho. E Jesus então diz: trazei-me o menino. E Jesus então expulsa aquele espírito mau, e o rapaz foi curado. Jesus veio para limpar o homem de sua maldade, de seu pecado, afastar o homem de sua incredulidade, transformar o homem. E Jesus então está sofrendo ao ver tanta incredulidade, Jesus está sofrendo ao ver
tanta perversidade. Meus queridos, Jesus já veio e Ele se faz presente na humanidade. Basta crermos nele, basta dedicarmos nossa vida a Ele. Nós precisamos disso. Precisamos crer naquele que foi enviado por Deus, que é Jesus, o Filho de Deus, o Senhor da glória, o Criador de tudo e de todas as coisas. Jesus veio para dar vida ao homem. Os discípulos perguntaram: mas Senhor, por que não podemos expulsá-lo? Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Vocês estão crendo bem pouco, vocês estão acreditando quase nada, vocês não podem fazer por vocês mesmos. Vocês precisam depender de Deus, porque certa casta precisa de oração e de jejum. Em outras palavras, dependam de Deus. Para que nós possamos realizar as obras de Deus, precisamos de Deus, precisamos ter uma vida em que Deus se apiede de nós. O jejum tem muito mais a ver com a nossa dependência física, espiritual e emocional de Deus. Precisamos de Deus para realizar as obras de Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor multiplique as suas muitas bênçãos sobre a sua vida.